Muito antes de Atenas erguer seus templos de mármore branco, sob a luz implacável do sol mediterrâneo, antes que Esparta ensinasse seus filhos a transformar o medo em disciplina e a dor em dever, antes mesmo que os nomes de Aquiles, Helena ou Ulisses fossem entoados por gerações de poetas que buscavam dar sentido ao passado através do poder das palavras, existia um mundo silencioso e quase esquecido, espalhado entre as ilhas do Mar Egeu e as terras irregulares da Península Balcânica, onde povos cujos rostos jamais conheceremos aprenderam a domesticar o mar, erguer palácios grandiosos e organizar sociedades complexas que lançariam as primeiras fundações daquela civilização que séculos depois seria reconhecida como a Grécia Antiga, ainda que seus próprios habitantes jamais imaginassem a extensão do legado que deixariam para um futuro tão distante quanto inimaginável, para seus olhos voltados apenas para os ciclos das estações, para os sinais dos deuses e para a sobrevivência cotidiana em um mundo tão belo quanto imprevisível. Na ilha de Creta, cercada pelas águas azul escuras do Egeu e protegida por sua posição estratégica entre o Egito, a Anatólia e o Levante, floresceu por volta de 3000 a.C. a civilização minoica, um povo que não falava grego e cuja escrita, conhecida hoje como Linear A, permanece envolta em mistério, apesar dos esforços de incontáveis estudiosos modernos, mas que deixou impressões profundas através dos vestígios de seus palácios multifacetados, de seus afrescos vibrantes e de suas representações artísticas repletas de golfinhos, sacerdotisas, festivais e touros sagrados, revelando uma sociedade aparentemente menos marcada pela glorificação da guerra e mais voltada para o comércio marítimo, para os rituais religiosos e para a manutenção de uma ordem em que a natureza parecia ocupar um papel central, enquanto navios carregados de azeite, cerâmicas e metais cruzavam rotas comerciais que conectavam Creta aos grandes centros do mundo antigo, transformando o mar não em obstáculo, mas em caminho para a prosperidade e para o intercâmbio de ideias que moldariam os séculos seguintes. Os corredores labirínticos do Palácio de Cnossos, com suas inúmeras salas interligadas, armazéns abundantes e pátios cerimoniais, deram origem a memórias que sobreviveriam muito depois da queda dos próprios minoicos, sendo transformadas em mitos sobre reis poderosos, monstros aprisionados e heróis destinados a enfrentar o desconhecido, pois as gerações posteriores reinterpretariam aquelas ruínas através das lentes da imaginação e da tradição oral, associando-as à figura lendária do rei Minos e ao terrível Minotauro, escondido nas profundezas de um labirinto do qual poucos poderiam escapar, revelando como a história e a fantasia frequentemente caminham lado a lado quando uma civilização tenta explicar as sombras deixadas por povos anteriores cujas vozes desapareceram com o passar do tempo, mas cujas construções continuaram desafiando o esquecimento e despertando fascínio em todos aqueles que se deparavam com os vestígios de uma grandeza perdida. Enquanto Creta prosperava sob a influência de sua cultura marítima, na Grécia continental começava a emergir uma realidade muito diferente, marcada por muralhas ciclópicas, fortalezas erguidas sobre colinas estratégicas e uma organização social profundamente hierarquizada, que refletia a importância crescente da guerra e do poder militar, pois por volta de 1600 a.C., os micênicos estabeleceram centros palacianos em regiões como Micenas, Tirinto e Pilos, adotando muitos elementos culturais herdados dos minoicos, mas reinterpretando-os segundo seus próprios valores e necessidades, transformando palácios em fortalezas, reis em senhores guerreiros e alianças
em instrumentos frágeis de sobrevivência dentro de um cenário político em constante transformação, onde o prestígio dependia tanto da riqueza acumulada quanto da capacidade de proteger territórios e expandir influências através da força das armas. Ao contrário dos minoicos, os micênicos utilizavam uma forma arcaica da língua grega, registrada em tábuas escritas no sistema linear B, posteriormente decifrado pelos estudiosos modernos e revelador de uma administração altamente organizada, baseada na arrecadação de tributos, na supervisão da produção agrícola e na distribuição de recursos controlados pelas elites palacianas, enquanto seus reis eram sepultados em impressionantes túmulos, em forma de colmeia, que testemunhavam não apenas habilidades arquitetônicas avançadas, mas também a importância simbólica atribuída à memória dos governantes, cuja autoridade se estendia sobre artesãos, agricultores e guerreiros inseridos em uma rede complexa de obrigações que sustentava o funcionamento de um mundo cuja estabilidade dependia da continuidade das estruturas políticas centralizadas e da capacidade das lideranças de manter a ordem em tempos de abundância e de crise. Foi nesse universo de espadas de bronze, honra aristocrática e rivalidades constantes que nasceram as sementes das narrativas heróicas que séculos depois seriam atribuídas a Homero, pois figuras como Agamemnon, Aquiles e Ulisses provavelmente preservaram ecos distantes de antigos chefes micênicos, cujos feitos foram ampliados pela tradição oral até assumirem proporções épicas capazes de atravessar gerações, enquanto conflitos reais, travados entre potências do Egeu e cidades da Anatólia, alimentavam lembranças que acabariam cristalizadas na imagem da Guerra de Troia, situada em uma fronteira nebulosa onde a arqueologia, a literatura e a memória coletiva se entrelaçam sem jamais oferecer respostas definitivas, lembrando-nos de que o nascimento das grandes civilizações raramente ocorre em meio à clareza absoluta, mas sim dentro de territórios onde fatos e mitos coexistem como partes inseparáveis da experiência humana. Por volta do século XII a.C., o mundo construído ao longo de gerações pelos reis micênicos começou a ruir de maneira tão abrupta que até hoje historiadores e arqueólogos debatem as verdadeiras causas daquela sucessão de desastres, pois as fortalezas, outrora consideradas inexpugnáveis, foram consumidas pelo fogo. Os centros administrativos deixaram de funcionar. As rotas comerciais que ligavam o Egeu ao restante do Mediterrâneo Oriental foram interrompidas, e as estruturas políticas que sustentavam a vida cotidiana desmoronaram sob o peso de possíveis invasões, conflitos internos, terremotos devastadores, crises agrícolas e mudanças climáticas que, isoladas ou combinadas, transformaram um cenário de relativa prosperidade em um panorama de incerteza, no qual famílias inteiras precisaram abandonar antigos modos de vida para enfrentar uma realidade marcada pela perda, pela adaptação e pelo desaparecimento gradual de quase tudo aquilo que durante séculos parecera permanente. À medida que os palácios eram destruídos e os sistemas administrativos deixavam de existir, a escrita linear B desaparecia silenciosamente, junto com os funcionários que haviam dedicado suas vidas ao registro de estoques, impostos e obrigações sociais, fazendo com que a própria memória institucional se dissolvesse ao longo das décadas seguintes, enquanto o acesso ao bronze se tornava cada vez mais difícil devido à ruptura das antigas redes de intercâmbio, e o ferro, embora exigisse novos conhecimentos técnicos, passava a ocupar espaço crescente na fabricação de ferramentas e armas,
revelando como as sociedades humanas são frequentemente obrigadas a reinventar suas práticas mais fundamentais diante do colapso das estruturas que anteriormente garantiam estabilidade e continuidade, ainda que aqueles que viveram essas mudanças dificilmente as compreendessem como parte de um processo histórico mais amplo. A Grécia que emergiu após a queda do mundo micênico era profundamente diferente daquela retratada nas lembranças preservadas pelas gerações anteriores, pois os grandes centros urbanos foram substituídos por pequenas comunidades rurais espalhadas entre montanhas e vales. As construções monumentais deixaram de ser erguidas, a sofisticação artística tornou-se mais modesta e os vestígios arqueológicos desse período passaram a refletir uma existência baseada, sobretudo, na subsistência e na preservação dos laços familiares, enquanto homens e mulheres enfrentavam o desafio de reconstruir suas vidas em um ambiente onde antigas hierarquias haviam perdido significado e onde a sobrevivência cotidiana assumia prioridade sobre ambições políticas ou projetos coletivos de grande escala, inaugurando aquilo que os estudiosos modernos chamariam de Idade das Trevas grega, não porque seus habitantes fossem incapazes de criar cultura ou significado, mas porque a escassez de registros escritos lançou um véu espesso sobre suas experiências. Entretanto, mesmo em meio ao silêncio deixado pela ausência da escrita e pela fragmentação das antigas estruturas palacianas, a memória encontrou novos caminhos para resistir ao esquecimento, através da tradição oral cultivada pelos aedos, figuras que percorriam comunidades, narrando histórias de reis, batalhas, viagens extraordinárias e intervenções divinas, transformando lembranças históricas em narrativas carregadas de simbolismo que ensinavam valores como coragem, lealdade, hospitalidade e honra, ao mesmo tempo em que ofereciam às populações dispersas uma sensação de continuidade cultural diante de um presente incerto, pois cada apresentação não consistia apenas na repetição mecânica de fatos antigos, mas na recriação dinâmica de um passado compartilhado que ajudava diferentes grupos a reconhecerem a si mesmos como herdeiros de uma tradição comum, apesar das profundas transformações pelas quais haviam passado. Foi nesse contexto de reconstrução lenta e silenciosa que as sementes do futuro começaram a germinar, pois ao longo dos séculos seguintes, algumas aldeias cresceram gradualmente em tamanho e complexidade. Novas formas de liderança local surgiram baseadas no prestígio familiar e na capacidade de mediação entre os membros da comunidade. O uso do ferro tornou-se mais difundido. A produção artesanal voltou a apresentar sinais de refinamento, e os contatos com outros povos mediterrâneos começaram a ser retomados, demonstrando que mesmo os períodos historicamente associados à decadência podem conter processos discretos de renovação, cujos efeitos só se tornam plenamente visíveis muito tempo depois, quando observados a partir da perspectiva privilegiada daqueles que conhecem os desdobramentos posteriores da história. Ao final daqueles séculos de aparente obscuridade, a Grécia encontrava-se diante de um novo começo, moldado não pela simples recuperação do passado perdido, mas pela capacidade de combinar heranças antigas com experiências recentes de sobrevivência e adaptação, pois as histórias transmitidas pelos aedos preservaram fragmentos do universo micênico, ao mesmo tempo em que incorporaram novos significados. As pequenas comunidades aprenderam a reorganizar suas relações sociais sem depender das antigas burocracias palacianas, e a própria ausência temporária da escrita acabou fortalecendo mecanismos coletivos de memória que mais tarde permitiriam a composição das grandes epopeleias
epopeias atribuídas a Homero, preparando o terreno para o renascimento cultural, político e religioso que definiria os séculos seguintes e demonstrando que, em certos momentos da experiência humana, aquilo que parece representar apenas o fim de uma era pode também ocultar os primeiros sinais de uma extraordinária transformação. Quando os primeiros sinais de recuperação começaram a surgir entre as comunidades espalhadas pelo território grego, o processo não ocorreu como uma explosão repentina de prosperidade, nem como o retorno glorioso de um passado idealizado, mas como uma transformação gradual conduzida por inúmeras gerações que, sem perceberem a importância histórica de seus próprios atos, reconstruíram lentamente as bases de uma nova civilização através do aumento populacional, da retomada dos contatos marítimos e da consolidação de formas mais complexas de organização social, enquanto as antigas lembranças, preservadas pelos aedos, continuavam a circular entre aldeias e pequenos povoados, oferecendo às pessoas uma narrativa compartilhada capaz de conectá-las a ancestrais heróicos e a um universo simbólico que ajudava a explicar tanto as dificuldades do presente quanto as esperanças depositadas no futuro, num mundo em que a identidade coletiva começava a se fortalecer a partir de elementos culturais comuns que ultrapassavam as fronteiras locais e preparavam o surgimento de algo inteiramente novo. Um dos acontecimentos mais decisivos desse renascimento foi a adoção do alfabeto grego, inspirado no sistema de escrita utilizado pelos fenícios, navegadores e comerciantes experientes, cujas embarcações cruzavam o Mediterrâneo, levando não apenas mercadorias, mas também conhecimentos e práticas culturais que seriam reinterpretados pelos povos com quem entravam em contato. Pois ao adaptar os sinais fenícios às necessidades específicas de sua própria língua e acrescentar representações claras para as vogais, os gregos criaram um instrumento extraordinariamente eficiente para registrar pensamentos, leis, poemas e acordos comerciais, permitindo que a escrita deixasse de ser privilégio restrito a pequenas elites administrativas e passasse gradualmente a desempenhar papel mais amplo na preservação da memória coletiva, na transmissão de conhecimentos e na construção de uma cultura capaz de refletir sobre si mesma através da palavra fixada em suportes duradouros. À medida que a escrita voltava a ocupar espaço na vida cotidiana, as comunidades gregas experimentavam um crescimento econômico e social que favorecia o desenvolvimento das primeiras polis. Estruturas políticas que iam muito além da simples definição de cidade e que representavam verdadeiras comunidades de pertencimento nas quais religião, identidade, dever cívico e organização institucional encontravam-se profundamente entrelaçados, pois cada polis possuía suas próprias leis, seus cultos específicos, suas tradições particulares e mecanismos próprios de administração. Ainda que todas compartilhassem elementos fundamentais, como a língua grega, o respeito aos mesmos heróis míticos e a veneração de divindades que, pouco a pouco, passavam a integrar um sistema religioso mais organizado e reconhecido em diferentes regiões do mundo helênico, fortalecendo a percepção de que, apesar das diferenças locais, existia entre os gregos uma herança cultural comum. Nesse contexto de reorganização social e política, a religião assumiu papel essencial na definição da experiência coletiva, uma vez que Zeus, Hera, Atena, Apolo, Ártemis, Poseidon e tantas outras divindades começaram a ocupar posições mais claramente estabelecidas dentro do imaginário grego, recebendo atributos específicos, genealogias detalhadas e espaços dedicados ao culto público, que funcionavam não apenas como locais de devoção,
mas também como centros de integração comunitária, onde festivais religiosos reuniam cidadãos em celebrações marcadas por sacrifícios, competições atléticas, apresentações musicais e cerimônias que reforçavam os laços entre indivíduos pertencentes a uma mesma polis, ao mesmo tempo em que contribuíam para a formação de uma identidade helênica mais ampla, baseada em práticas espirituais compartilhadas e na crença de que os deuses participavam ativamente dos destinos humanos. O crescimento populacional e as limitações impostas pela geografia montanhosa da Grécia impulsionaram ainda um movimento de expansão conhecido como colonização, durante o qual numerosas polis enviaram grupos de habitantes para fundar novas cidades em regiões distantes como a Sicília, o sul da Península Itálica, as margens do Mar Negro e partes do norte da África, estabelecendo redes comerciais dinâmicas e difundindo costumes, técnicas agrícolas, práticas religiosas e formas de organização social que ampliaram consideravelmente a influência grega pelo Mediterrâneo, enquanto essas novas fundações mantinham vínculos afetivos e culturais com suas cidades de origem, sem abrir mão de certa autonomia administrativa, demonstrando como a necessidade de enfrentar desafios internos relacionados à escassez de terras e ao crescimento demográfico acabou contribuindo para a formação de um universo helênico mais diversificado, conectado e economicamente ativo. Assim, ao final desse longo processo de renascimento, que sucedeu os séculos de obscuridade iniciados após o colapso micênico, a Grécia encontrava-se transformada em uma realidade vibrante, composta por múltiplas polis independentes, por tradições religiosas compartilhadas, por um sistema de escrita acessível a um número crescente de pessoas e por uma memória coletiva alimentada simultaneamente pela permanência da oralidade e pelo surgimento de registros escritos capazes de atravessar gerações, revelando que a força do mundo grego não residia na uniformidade absoluta de suas instituições ou na ausência de rivalidades entre suas comunidades, mas justamente na extraordinária capacidade de construir unidade cultural a partir da diversidade política, lançando as bases para o florescimento intelectual, artístico e cívico que definiria os períodos seguintes e transformaria a experiência grega em uma das mais influentes da história da humanidade. Enquanto diversas polis surgiam e experimentavam formas distintas de organização política e social ao longo do território grego, duas cidades começaram lentamente a destacar-se não apenas pelo poder que acumulavam, mas pela profunda diferença de valores que orientava cada aspecto de suas existências coletivas, pois Esparta e Atenas tornaram-se expressões quase opostas daquilo que significava pertencer ao mundo helênico, oferecendo aos seus cidadãos modelos contrastantes de educação, participação social, relação com a guerra e entendimento do próprio dever para com a comunidade, ao mesmo tempo em que compartilhavam a mesma língua, cultuavam muitos dos mesmos deuses e preservavam a memória de heróis ancestrais cuja coragem servia de inspiração para sociedades que, embora distintas em seus métodos, buscavam igualmente a estabilidade, a honra e a sobrevivência em um cenário marcado por rivalidades constantes entre cidades independentes e orgulhosas de sua autonomia. Localizada na fértil região da Lacônia, no Peloponeso, Esparta construiu sua identidade em torno da disciplina militar e da preservação rigorosa de uma ordem social que considerava indispensável para a manutenção do Estado, desenvolvendo ao longo do tempo uma estrutura rigidamente hierarquizada, composta pelos esparciatas, cidadãos de pleno direito dedicados à guerra, pelos periecos,
homens livres envolvidos com atividades produtivas e comerciais, e pelos ilotas, populações submetidas cuja força de trabalho sustentava economicamente a elite guerreira, enquanto o temor constante de revoltas internas contribuía para fortalecer uma mentalidade coletiva baseada na vigilância, na obediência e na crença de que o sacrifício individual deveria sempre submeter-se às necessidades da comunidade, transformando a própria existência cotidiana em uma preparação permanente para os desafios que poderiam ameaçar a estabilidade daquele sistema cuidadosamente preservado ao longo das gerações. Desde muito cedo, os meninos espartanos eram inseridos na agogê, o rigoroso processo educativo supervisionado pelo Estado, que tinha como principal objetivo moldar guerreiros resistentes física e emocionalmente, capazes de suportar fome, frio, dor e privação sem abandonar seus companheiros ou comprometer a disciplina do grupo, enquanto aprendiam técnicas de combate, estratégias de sobrevivência e valores como coragem, lealdade e autocontrole, numa formação que subordinava os desejos individuais ao bem coletivo e transformava o serviço militar em elemento central da identidade masculina, ao passo que as mulheres espartanas, embora excluídas das decisões políticas, desfrutavam de liberdades incomuns para os padrões gregos, recebendo treinamento físico, administrando propriedades e participando de uma cultura que valorizava sua contribuição para a continuidade e fortalecimento da polis, através da criação de futuras gerações de cidadãos preparados para defender a cidade. Em contraste com a austeridade espartana, Atenas desenvolveu-se na região da Ática como uma comunidade profundamente conectada ao comércio marítimo, ao intercâmbio cultural e à valorização crescente da participação cívica, favorecida pela presença do porto do Pireu e pela intensificação das relações econômicas com diferentes regiões do Mediterrâneo, circunstâncias que estimularam o surgimento de uma sociedade mais diversificada em termos de atividades econômicas e interesses políticos, onde aristocratas proprietários de terras conviviam com comerciantes enriquecidos, artesãos especializados e trabalhadores livres, criando um ambiente no qual o debate, a negociação e a adaptação às mudanças tornavam-se habilidades fundamentais para aqueles que desejavam exercer influência dentro de uma cidade cuja vitalidade dependia tanto da prosperidade econômica quanto da capacidade de administrar conflitos internos de maneira relativamente estável. A educação ateniense refletia essa visão mais ampla do papel do cidadão, pois, além do treinamento físico considerado importante para a defesa da comunidade, os jovens eram incentivados a desenvolver competências relacionadas à leitura, à escrita, à música, à retórica e à reflexão sobre questões éticas e políticas, numa tentativa de formar indivíduos aptos a participar das decisões coletivas e a contribuir para o florescimento cultural da polis, ainda que tais oportunidades permanecessem restritas aos homens livres nascidos de famílias atenienses, uma vez que mulheres, estrangeiros residentes e pessoas escravizadas continuavam excluídos dos espaços formais de poder, revelando que mesmo os modelos mais inovadores do mundo antigo carregavam limitações profundas quando observados à luz das concepções contemporâneas de igualdade e inclusão. Embora Esparta e Atenas tenham seguido trajetórias distintas na definição de seus valores fundamentais, ambas compartilhavam a convicção de que a polis representava o centro da existência humana e que o pertencimento à comunidade implicava responsabilidades inescapáveis para aqueles reconhecidos como cidadãos. Razão pela qual festivais religiosos, treinamentos militares, assembleias políticas e celebrações públicas desempenhavam papel essencial na construção de identidades coletivas fortes,
capazes de inspirar dedicação e orgulho, mesmo em contextos marcados por tensões sociais e disputas de interesses, demonstrando que a diversidade do mundo grego não constituía um obstáculo para a formação de uma herança cultural comum, mas sim uma das principais fontes de sua vitalidade histórica e de sua extraordinária capacidade de produzir diferentes respostas para desafios semelhantes. À medida que o prestígio de Esparta como potência terrestre e a crescente influência de Atenas como centro econômico e intelectual ampliavam suas respectivas projeções sobre o restante do território helênico, tornava-se cada vez mais evidente que aquelas duas cidades representavam muito mais do que modelos administrativos distintos, pois incorporavam concepções contrastantes sobre liberdade, dever, excelência e organização social, que continuariam a moldar os rumos da história grega nas décadas seguintes, preparando o cenário para alianças inesperadas, disputas ideológicas e conflitos que colocariam à prova não apenas a resistência de cada polis individualmente, mas também a própria possibilidade de coexistência entre diferentes formas de compreender aquilo que significava viver em comunidade dentro de uma civilização tão brilhante quanto profundamente dividida. No início do século VI a.C., Atenas encontrava-se diante de uma crise tão profunda que muitos acreditavam que a própria sobrevivência da polis dependia da capacidade de seus habitantes encontrarem uma solução para as crescentes tensões que separavam ricos e pobres, pois pequenos proprietários rurais, esmagados pelo peso das dívidas contraídas junto às famílias aristocráticas, que monopolizavam as terras mais férteis e os principais cargos públicos, viam-se frequentemente obrigados a entregar suas propriedades ou até mesmo a vender a si próprios e seus familiares como escravos para satisfazer credores cada vez mais poderosos. Enquanto o ressentimento popular crescia silenciosamente entre aqueles que já não reconheciam legitimidade em um sistema político que parecia existir apenas para preservar privilégios hereditários e aprofundar desigualdades que ameaçavam transformar a cidade em palco de revoltas imprevisíveis e destrutivas. Foi nesse cenário de inquietação que emergiu a figura de Solon, homem pertencente à aristocracia ateniense, mas respeitado por diferentes grupos sociais devido à reputação de prudência e senso de justiça que havia construído ao longo de sua trajetória pública, sendo escolhido para exercer poderes extraordinários com a missão de restaurar o equilíbrio interno da polis, através de reformas capazes de reduzir tensões sem provocar o colapso das instituições existentes. Tarefa extraordinariamente delicada numa sociedade em que os interesses dos grandes proprietários colidiam diretamente com as necessidades daqueles que buscavam apenas preservar sua dignidade e garantir meios mínimos de subsistência, obrigando Solon a adotar medidas que desagradariam tanto os defensores intransigentes dos antigos privilégios quanto aqueles que desejavam transformações sociais ainda mais radicais. Entre as iniciativas mais marcantes implementadas por Solon, destacou-se a chamada Seisacteia, expressão frequentemente traduzida como libertação dos fardos, através da qual as dívidas que haviam conduzido cidadãos à escravidão foram anuladas. Os atenienses, submetidos a essa condição, recuperaram sua liberdade e a prática da escravização por endividamento foi formalmente proibida, representando uma tentativa de restaurar a coesão social sem recorrer à redistribuição forçada das propriedades aristocráticas, ao mesmo tempo em que novas divisões políticas passaram a basear-se prioritariamente na riqueza produzida pelos indivíduos e não exclusivamente na linhagem familiar,
permitindo que setores mais amplos da população participassem da vida pública de maneiras anteriormente impensáveis, ainda que a influência dos grupos economicamente privilegiados permanecesse significativa dentro da estrutura institucional ateniense. Apesar da importância dessas reformas, a estabilidade desejada por Solon mostrou-se difícil de alcançar, pois muitos aristocratas ressentiam-se das concessões feitas aos setores populares, enquanto parte da população mais pobre considerava insuficientes as mudanças implementadas, criando um ambiente propício para o surgimento de novas disputas pelo controle político da cidade, até que Pisístrato, aproveitando-se das divisões existentes e apresentando-se como defensor dos interesses populares, conseguiu estabelecer uma tirania que, embora baseada na concentração de poder em torno de sua própria figura, preservou diversos elementos introduzidos anteriormente e promoveu iniciativas relacionadas ao fortalecimento econômico, ao incentivo das atividades religiosas e ao patrocínio de manifestações culturais que contribuíram para ampliar o prestígio de Atenas dentro do universo grego. Após a queda da tirania exercida pelos sucessores de Pisístrato, Atenas testemunhou o aparecimento de uma transformação ainda mais profunda, conduzida por Clístenes, cuja atuação redefiniu aspectos essenciais da organização política da polis, ao enfraquecer antigas estruturas baseadas em vínculos aristocráticos e substituir critérios tradicionais de pertencimento por divisões territoriais que integravam cidadãos oriundos de diferentes regiões da Ática, favorecendo a criação de novas formas de solidariedade política e estabelecendo instituições como o Conselho dos 500, responsável pela preparação dos assuntos discutidos na Assembleia Popular, além de fortalecer mecanismos de participação que ampliavam o envolvimento dos cidadãos nas decisões relacionadas à guerra, à legislação e à administração da cidade, lançando assim fundamentos decisivos para aquilo que posteriormente seria reconhecido como democracia ateniense. Enquanto Atenas avançava em direção a um modelo político baseado na participação direta de seus cidadãos livres, Esparta permanecia fiel à estrutura que havia moldado sua identidade ao longo de gerações, sustentando-se sobre uma combinação singular de monarquia dual, conselhos aristocráticos e magistraturas responsáveis por fiscalizar tanto os reis quanto a disciplina interna da comunidade, preservando um sistema orientado prioritariamente para a manutenção da ordem e da superioridade militar dos esparciatas em meio à constante preocupação com possíveis revoltas dos ilotas, circunstância que reforçava a convicção de que a estabilidade dependia menos da ampliação da participação política e mais da conservação rigorosa das tradições consideradas responsáveis pela força da polis. Assim, ao longo desse período de transformações decisivas, Atenas e Esparta consolidaram trajetórias cada vez mais distintas dentro do mundo grego, pois enquanto uma buscava aperfeiçoar mecanismos que permitissem maior envolvimento dos cidadãos nos assuntos coletivos e valorizava o debate como um instrumento legítimo de construção política, a outra reafirmava a centralidade da disciplina, da continuidade institucional e da preparação militar como garantias indispensáveis para a sobrevivência da comunidade, oferecendo às gerações futuras exemplos contrastantes de organização social que continuariam a influenciar profundamente não apenas os destinos da própria Grécia, mas também reflexões posteriores sobre liberdade, autoridade, dever cívico e os limites das diferentes formas de exercício do poder. Quando o século V a.C. despontou sobre o mundo grego, trazendo consigo promessas de prosperidade e a esperança de que as rivalidades tradicionais
entre as polis pudessem permanecer limitadas a disputas locais e competições simbólicas celebradas nos santuários pan-helênicos. Uma ameaça oriunda do Oriente começou a alterar profundamente o equilíbrio político da região, pois o Império Persa, cuja extensão territorial se projetava desde as fronteiras da Índia até as costas do Mediterrâneo Oriental, sob a autoridade do rei Dario I, exercia domínio sobre numerosas cidades gregas estabelecidas na Jônia, na costa ocidental da Ásia Menor, impondo tributos e supervisionando governos locais através de sátrapas encarregados de preservar a estabilidade imperial, circunstância que alimentava ressentimentos crescentes entre comunidades acostumadas a valorizar diferentes graus de autonomia e que viam na presença persa uma limitação cada vez mais incômoda às suas tradições políticas e comerciais. A Revolta Jônica, iniciada em 499 a.C., representou a primeira manifestação concreta dessa insatisfação acumulada ao longo dos anos, pois Aristágoras de Mileto incentivou diversas cidades da região a desafiarem a autoridade persa e buscou apoio junto às polis da Grécia continental, encontrando receptividade principalmente em Atenas e Erétria, cujos contingentes militares participaram de ações que culminaram no incêndio de Sardes, importante centro administrativo do Império, gesto que ultrapassou os limites de uma simples rebelião regional, ao atingir diretamente o prestígio do grande rei e provocar a determinação de Dario em punir aqueles que haviam ousado desafiar sua supremacia, transformando um conflito inicialmente localizado no ponto de partida para uma série de confrontos que redefiniriam a própria percepção que os gregos tinham de si mesmos enquanto comunidade cultural distinta diante de um inimigo comum. Após a repressão da Revolta Jônica e a destruição de Mileto em 494 a.C., Dario organizou uma expedição destinada a submeter as cidades gregas que haviam oferecido auxílio aos rebeldes, conduzindo tropas persas através do Mar Egeu até alcançar a planície de Maratona, situada nas proximidades de Atenas, onde os atenienses, auxiliados por contingentes de plateias e guiados pela liderança estratégica de Milcíades, decidiram enfrentar um adversário numericamente superior através da disciplina de suas falanges hoplíticas, conseguindo impor uma derrota surpreendente às forças invasoras e demonstrando que a aparente invencibilidade persa podia ser contestada mediante coragem, organização e conhecimento do terreno, enquanto a memória daquela vitória seria posteriormente envolvida em narrativas heróicas que exaltavam o sacrifício individual em defesa da liberdade coletiva. A morte de Dario não encerrou as ambições persas sobre a Grécia, pois seu sucessor, Xerxes I, dedicou anos à preparação de uma campanha militar de proporções extraordinárias, destinada a completar aquilo que seu pai havia iniciado, reunindo contingentes provenientes de diferentes regiões do império e organizando uma invasão que causou apreensão entre as polis gregas, algumas das quais optaram pela submissão, enquanto outras, lideradas principalmente por Esparta e Atenas, reconheceram a necessidade de superar divergências históricas em nome da sobrevivência comum, dando origem à Liga Helênica, aliança temporária que simbolizava a percepção crescente de que, apesar das diferenças políticas e culturais existentes entre elas, havia elementos suficientemente fortes para justificar esforços conjuntos diante de ameaças externas capazes de comprometer a continuidade do modo de vida grego. A resistência organizada pelos gregos encontrou nas Termópilas um de seus episódios mais emblemáticos, quando Leônidas, rei de Esparta,
liderou um contingente relativamente reduzido, encarregado de retardar o avanço persa através de uma estreita passagem entre montanhas e mar, permitindo que outras cidades preparassem estratégias defensivas, enquanto os combatentes posicionados naquele local enfrentavam sucessivas investidas inimigas, até serem cercados após a revelação de uma rota alternativa utilizada pelos invasores, circunstância que transformou o sacrifício dos espartanos e de seus aliados em símbolo duradouro da disposição de colocar o dever para com a polis acima da própria sobrevivência, inspirando gerações posteriores a associarem aquele episódio aos ideais de coragem, honra e fidelidade aos compromissos assumidos diante da coletividade. Enquanto as forças terrestres gregas enfrentavam desafios imensos, Temístocles consolidava sua visão estratégica ao confiar no potencial da marinha ateniense, construída graças aos recursos provenientes das minas de prata do Laurion, conduzindo os navios aliados para o Estreito de Salamina, onde o espaço reduzido neutralizava parte das vantagens numéricas persas e favorecia embarcações mais ágeis e tripulações familiarizadas com as particularidades daquele ambiente marítimo, permitindo uma vitória decisiva que obrigou Xerxes a retirar-se com parte significativa de suas tropas e abriu caminho para os confrontos finais em Plateias e Mícale, através dos quais a ameaça imediata de dominação persa foi afastada e a confiança dos gregos em sua capacidade de determinar os próprios destinos alcançou níveis sem precedentes. As guerras médicas deixaram marcas profundas na memória coletiva do mundo helênico, pois fortaleceram a ideia de uma identidade compartilhada, baseada não apenas em tradições religiosas e linguísticas comuns, mas também na experiência concreta de resistência contra um império percebido como ameaça à autonomia das polis, ao mesmo tempo em que ampliaram o prestígio de Atenas como potência naval e reafirmaram a reputação militar de Esparta, criando condições para novas formas de liderança regional cujas consequências se revelariam tanto promissoras quanto perigosas, uma vez que os mecanismos de cooperação desenvolvidos durante o conflito rapidamente passariam a coexistir com ambições políticas capazes de reacender rivalidades antigas e inaugurar um novo capítulo na complexa trajetória da civilização grega. Com o afastamento da ameaça persa e a sensação coletiva de que os deuses haviam favorecido aqueles que resistiram às invasões orientais, Atenas iniciou um período de prosperidade e autoconfiança que transformaria profundamente não apenas a própria cidade, mas também a história cultural do mundo ocidental. Pois a polis, que outrora lutara desesperadamente pela sobrevivência, passou a ocupar posição central dentro do universo helênico, graças à força de sua marinha, ao prestígio conquistado durante as guerras médicas e à liderança exercida sobre a Liga de Delos, aliança originalmente concebida para garantir proteção contra futuras agressões persas, mas que gradualmente evoluiria para uma estrutura na qual os interesses atenienses se confundiam cada vez mais com os objetivos coletivos proclamados em nome da segurança comum, permitindo que recursos provenientes das cidades aliadas fossem direcionados para projetos que celebravam a grandeza de Atenas e reforçavam sua influência política sobre o restante do Egeu. Sob a liderança de Péricles, estratego cuja habilidade política lhe permitiu orientar os destinos da cidade durante décadas sem recorrer à tirania aberta nem romper formalmente com os princípios democráticos então valorizados pelos cidadãos atenienses, consolidou-se uma visão segundo a qual a prosperidade material deveria caminhar lado a lado com o fortalecimento das instituições públicas e com a valorização da participação política,
razão pela qual foram ampliadas medidas que possibilitavam o pagamento daqueles que exerciam determinadas funções cívicas ou participavam de tribunais e assembleias, reduzindo parcialmente os obstáculos econômicos que dificultavam o envolvimento dos cidadãos menos favorecidos nos assuntos coletivos e fortalecendo a percepção de que o governo da polis deveria refletir a atuação direta daqueles reconhecidos como membros legítimos da comunidade política ateniense. Ao mesmo tempo em que a democracia ateniense alcançava níveis inéditos de sofisticação institucional, a própria paisagem urbana da cidade começava a ser transformada por um ambicioso programa arquitetônico destinado a expressar visualmente o poder, a confiança e o refinamento cultural daquela sociedade, destacando-se entre essas iniciativas a reconstrução monumental da Acrópole, cujos edifícios haviam sido danificados durante a ocupação persa, permitindo a construção do Partenon, templo dedicado a Atena Partenos e concebido não apenas como espaço religioso, mas também como símbolo da excelência artística e da capacidade humana de harmonizar proporção, técnica e beleza, através da colaboração entre arquitetos, escultores e artesãos, cujas realizações continuariam a inspirar admiração muitos séculos depois do desaparecimento da própria civilização que lhes deu origem. A vitalidade de Atenas manifestava-se igualmente na intensa circulação de ideias que caracterizava suas praças, ginásios e espaços públicos, onde cidadãos acostumados à prática do debate encontravam oportunidades constantes para discutir questões relacionadas à guerra, à legislação, à moralidade e à administração da cidade, numa cultura que atribuía enorme importância à palavra como instrumento de persuasão e participação política, favorecendo o desenvolvimento da retórica e incentivando formas de educação voltadas para a formação integral do indivíduo, ainda que tais possibilidades permanecessem restritas aos homens adultos reconhecidos como cidadãos plenos, enquanto mulheres, estrangeiros residentes e pessoas escravizadas continuavam excluídos dos processos decisórios que sustentavam a reputação democrática ateniense e revelavam os limites concretos daquele sistema admirado por tantos observadores posteriores. Entretanto, por trás do brilho que envolvia os festivais religiosos, as celebrações públicas e as construções monumentais erguidas com mármore cuidadosamente trabalhado, existiam tensões crescentes relacionadas ao papel desempenhado por Atenas dentro da Liga de Delos, pois cidades que inicialmente haviam aderido à aliança com a expectativa de preservar a própria segurança percebiam cada vez mais claramente que sua autonomia encontrava-se limitada pela capacidade ateniense de impor decisões, exigir tributos e reagir militarmente contra tentativas de afastamento, circunstância que alimentava ressentimentos silenciosos e fortalecia a imagem de uma polis que, embora proclamasse os valores da liberdade e da participação cidadã em seus discursos internos, exercia sobre muitos de seus aliados formas de dominação incompatíveis com os ideais que afirmava representar. A chamada Era de Péricles tornou-se, assim, um período marcado simultaneamente pelo extraordinário florescimento das instituições democráticas, pela consolidação de uma identidade ateniense profundamente associada à criatividade artística e ao envolvimento político dos cidadãos, e pela expansão de uma influência imperial cuja manutenção exigia recursos, alianças e demonstrações periódicas de força capazes de gerar desconfiança entre outras polis gregas, especialmente Esparta e seus aliados, que observavam com crescente inquietação o aumento do poder marítimo e econômico de Atenas, percebendo naquele esplendor não apenas a realização admirável de uma comunidade confiante em seus próprios valores, mas também
os primeiros indícios das rivalidades que em breve mergulhariam o mundo helênico em um dos conflitos mais devastadores de toda a sua história. O extraordinário florescimento cultural experimentado por Atenas durante o século V a.C. não surgiu apenas da riqueza acumulada por meio do comércio marítimo ou da influência política conquistada após as vitórias contra os persas, mas também da existência de um ambiente social no qual o questionamento, o debate e a busca pelo aperfeiçoamento humano eram incentivados como componentes fundamentais da vida pública, permitindo que artistas, dramaturgos, filósofos e educadores encontrassem espaço para desenvolver ideias que ultrapassariam em muito os limites geográficos da própria Grécia. Pois numa cidade em que cidadãos se reuniam regularmente para deliberar sobre leis e estratégias militares, a capacidade de refletir criticamente sobre a natureza da justiça, os deveres individuais e os mistérios da existência transformou-se em exercício cotidiano, contribuindo para o surgimento de uma tradição intelectual cuja influência permaneceria viva através dos séculos e moldaria profundamente a maneira como diferentes civilizações compreenderiam conceitos relacionados à ética, à política e ao conhecimento. No coração desse ambiente efervescente encontrava-se o Teatro Ateniense, instituição profundamente ligada aos festivais dedicados a Dioniso e capaz de reunir milhares de espectadores em apresentações que transcendiam o mero entretenimento ao oferecer reflexões intensas sobre sofrimento, responsabilidade e condição humana, permitindo que dramaturgos como Ésquilo explorassem os delicados limites entre justiça divina e vingança através de obras marcadas pela solenidade trágica, enquanto Sófocles aprofundava conflitos morais ao apresentar personagens confrontados com escolhas impossíveis entre deveres igualmente legítimos, e Eurípides introduzia perspectivas mais críticas e emocionalmente complexas ao questionar convenções sociais e expor vulnerabilidades humanas frequentemente ignoradas pelas narrativas heróicas tradicionais, transformando o palco em espaço privilegiado para o exame das angústias coletivas e das contradições presentes na própria sociedade ateniense. Ao lado da tragédia, floresceu também a comédia, gênero que encontrou em Aristófanes um de seus representantes mais brilhantes, ao utilizar humor, ironia e exagero para comentar acontecimentos contemporâneos e criticar figuras influentes da vida pública, revelando que a liberdade de expressão existente em Atenas permitia não apenas a celebração dos valores compartilhados pela comunidade, mas também a exposição de suas fragilidades e incoerências, numa dinâmica cultural em que o riso funcionava simultaneamente como forma de entretenimento e instrumento de reflexão política, demonstrando que sociedades verdadeiramente vibrantes são aquelas capazes de tolerar o desconforto provocado pelas perguntas difíceis e pelas críticas dirigidas às próprias estruturas de poder que sustentam sua organização cotidiana. Foi nesse contexto intelectual particularmente fértil que surgiu Sócrates, personagem singular cuja influência resultaria menos da produção de textos escritos e mais da prática incessante do diálogo nas praças e espaços públicos de Atenas, onde desafiava cidadãos de diferentes origens a examinarem cuidadosamente as convicções que orientavam suas vidas através de perguntas capazes de revelar contradições ocultas e estimular a busca por definições mais rigorosas de conceitos como coragem, virtude e justiça, defendendo a ideia de que o autoconhecimento constituía requisito indispensável para uma existência moralmente significativa e assumindo postura tão comprometida com a investigação racional que, mesmo diante da condenação à morte, sob acusações de corromper a juventude e desrespeitar os deuses da cidade, recusou-se a abandonar os princípios que orientavam sua trajetória intelectual.
A morte de Sócrates exerceu profundo impacto sobre seu discípulo Platão, que transformou a figura do mestre em protagonista de diálogos filosóficos destinados a explorar questões relacionadas à natureza da realidade, à organização ideal da polis e ao papel da educação na formação de governantes virtuosos, desenvolvendo uma visão segundo a qual o mundo percebido pelos sentidos representaria apenas manifestação imperfeita de uma esfera superior composta por ideias eternas e imutáveis, acessíveis por meio do exercício filosófico e da disciplina intelectual, ao passo que Aristóteles, aluno de Platão e posteriormente tutor de Alexandre da Macedônia, seguiria caminho distinto ao enfatizar a observação do mundo concreto e a investigação sistemática dos fenômenos naturais, produzindo contribuições decisivas para áreas tão diversas quanto lógica, ética, biologia, retórica e teoria política. A convivência entre tradições religiosas profundamente enraizadas e o avanço de formas cada vez mais sofisticadas de reflexão racional constituiu uma das características mais marcantes da experiência ateniense durante esse período, pois os cidadãos continuavam a participar de procissões, oferecer sacrifícios aos deuses e consultar oráculos em busca de orientação, ao mesmo tempo em que filósofos e educadores encorajavam a formulação de perguntas sobre a origem do universo, a legitimidade das instituições humanas e os critérios pelos quais seria possível distinguir o bem do mal, criando uma atmosfera singular em que fé, arte e razão não eram necessariamente percebidas como forças incompatíveis, mas como dimensões complementares da tentativa humana de compreender a complexidade da existência. O esplendor cultural alcançado por Atenas durante essas décadas extraordinárias transformou a cidade em referência incontornável para gerações posteriores interessadas em compreender o potencial criativo das sociedades humanas quando circunstâncias políticas relativamente favoráveis se combinam com valorização do pensamento crítico e investimento na formação intelectual dos cidadãos. Mas as mesmas tensões que acompanhavam o crescimento do poder ateniense continuavam a intensificar-se nos bastidores da vida grega, sugerindo que a admirável produção filosófica e artística daquele período coexistia com rivalidades políticas cada vez mais perigosas e com contradições sociais capazes de ameaçar a estabilidade sobre a qual repousava toda aquela impressionante construção cultural. A Guerra do Peloponeso não começou com um único golpe de espada, nem com uma declaração impulsiva, pronunciada diante de multidões inflamadas pela retórica patriótica, mas foi o resultado lento e quase inevitável de décadas de desconfiança acumulada entre Atenas e Esparta, duas polis que haviam cooperado na resistência contra os persas e que agora observavam uma a outra através das lentes do medo, da ambição e da incompatibilidade crescente entre seus respectivos modelos de organização social. Pois enquanto Atenas expandia sua influência marítima através da Liga de Delos e apresentava sua democracia como expressão superior da liberdade helênica, Esparta permanecia fiel à austeridade militar e à preservação de uma ordem tradicional, que considerava ameaçada pela ascensão de uma cidade cuja prosperidade econômica, dinamismo cultural e capacidade de projetar poder além de suas fronteiras despertavam inquietação entre aliados espartanos, preocupados com a possibilidade de que o equilíbrio do mundo grego estivesse sendo substituído pela hegemonia incontestável de uma única polis. As tensões acumuladas ao longo dos anos intensificaram-se por meio de disputas envolvendo cidades aliadas de ambos os blocos, rivalidades comerciais e interpretações divergentes sobre tratados anteriores, até que em 431 a.C. a guerra finalmente irrompeu,
conduzindo os gregos a um conflito que se prolongaria por quase 3 décadas e colocaria irmãos de língua, religião e herança cultural comuns uns contra os outros, enquanto Esparta adotava a estratégia de invadir repetidamente o território ateniense com o objetivo de devastar colheitas e enfraquecer economicamente o inimigo. E Atenas, sob a liderança de Péricles, optava por recolher grande parte da população para dentro das muralhas da cidade, confiando na superioridade de sua frota para garantir o abastecimento marítimo e manter pressão sobre os adversários através de operações navais capazes de explorar as vantagens oferecidas por sua experiência no controle das rotas do Egeu. Entretanto, a estratégia defensiva idealizada por Péricles produziu consequências devastadoras que nenhum cálculo militar havia previsto adequadamente, pois a concentração de milhares de pessoas em espaços urbanos limitados favoreceu a propagação de uma epidemia cuja natureza exata permanece objeto de debate entre os estudiosos contemporâneos, mas cujos efeitos sobre a sociedade ateniense foram inquestionavelmente catastróficos, causando a morte de uma parcela significativa da população e atingindo indiscriminadamente cidadãos comuns, soldados e figuras políticas influentes, incluindo o próprio Péricles, cuja perda privou Atenas de uma liderança experiente justamente no momento em que decisões prudentes e capacidade de mediação tornavam-se particularmente necessárias para preservar a estabilidade interna e enfrentar os desafios impostos por uma guerra que rapidamente se mostrava mais longa e destrutiva do que muitos haviam imaginado. Nos anos que se seguiram, a condução do conflito passou a refletir as divisões existentes dentro da própria Atenas, onde líderes favoráveis a estratégias agressivas alternavam-se com defensores de soluções negociadas, contribuindo para oscilações políticas que afetavam diretamente o planejamento militar da polis, ao mesmo tempo em que episódios específicos revelavam o desgaste crescente provocado pela guerra sobre a capacidade de julgamento coletivo dos cidadãos, destacando-se entre eles a desastrosa expedição siciliana iniciada em 415 a.C., quando Atenas decidiu enviar enormes contingentes humanos e materiais para intervir nos conflitos da Sicília e conquistar Siracusa, empreendimento marcado por excesso de confiança, disputas internas e graves erros estratégicos que culminaram na destruição da frota ateniense e na perda de milhares de homens, representando um golpe psicológico e militar cujas consequências comprometeriam seriamente as perspectivas de vitória da cidade. Esparta, por sua vez, demonstrou crescente habilidade ao adaptar-se às exigências de um conflito prolongado, inclusive ao estabelecer relações pragmáticas com antigos inimigos persas interessados em enfraquecer Atenas, obtendo recursos financeiros que permitiram fortalecer sua marinha e desafiar a supremacia naval ateniense em condições mais equilibradas, enquanto sucessivas campanhas militares, mudanças nas alianças entre diferentes polis e episódios de violência extrema alimentavam um ambiente de exaustão coletiva no qual os ideais de cooperação pan-helênica cultivados durante as guerras médicas pareciam cada vez mais distantes, substituídos pela lógica implacável da sobrevivência política e pela convicção crescente de que a vitória justificaria sacrifícios anteriormente considerados incompatíveis com os valores proclamados por cada comunidade. Quando Atenas finalmente se rendeu, em 404 a.C., após sofrer bloqueios, derrotas navais e o colapso progressivo de sua capacidade de resistência, Esparta impôs condições severas que incluíram a instalação de um governo oligárquico, conhecido como o regime dos 30 tiranos, cuja breve existência ficou marcada por perseguições e abusos que aprofundaram as feridas deixadas por décadas de conflito, enquanto o conjunto do mundo grego enfrentava consequências econômicas, demográficas e psicológicas
difíceis de mensurar, uma vez que terras haviam sido devastadas, populações deslocadas e relações de confiança destruídas por uma guerra entre povos que compartilhavam tradições comuns, mas que se mostraram incapazes de impedir que rivalidades políticas e ambições particulares prevalecessem sobre os interesses mais amplos da civilização que haviam construído juntos. A Guerra do Peloponeso revelou com extraordinária clareza tanto o brilho quanto as fragilidades do mundo grego, pois expôs os limites da democracia ateniense diante das pressões do medo e da incerteza. Evidenciou as dificuldades enfrentadas por Esparta para converter supremacia militar em liderança estável. Inspirou reflexões profundas entre historiadores, dramaturgos e filósofos, interessados em compreender os mecanismos através dos quais sociedades aparentemente sofisticadas podem sucumbir à desunião e à violência interna, deixando para gerações futuras não apenas o relato de batalhas memoráveis e decisões controversas, mas também um poderoso lembrete de que as maiores ameaças à continuidade das realizações humanas nem sempre surgem de inimigos externos, podendo manifestar-se igualmente através da incapacidade de conciliar diferenças legítimas dentro de uma mesma comunidade cultural. Quando as últimas consequências da Guerra do Peloponeso começaram a manifestar-se com toda a sua intensidade sobre o mundo grego, tornou-se evidente que a vitória espartana não representaria o retorno à estabilidade nem a inauguração de uma era duradoura de prosperidade, pois as décadas de combate haviam consumido recursos econômicos, enfraquecido instituições políticas e alimentado ressentimentos profundos entre polis que outrora compartilhavam ideais comuns de liberdade e pertencimento cultural, enquanto Atenas lutava para reconstruir sua democracia após o traumático episódio dos 30 tiranos, e Esparta descobria gradualmente que a manutenção de uma posição hegemônica exigia habilidades diplomáticas e administrativas muito diferentes daquelas desenvolvidas ao longo de séculos dedicados quase exclusivamente ao aperfeiçoamento militar, revelando que a conquista do poder frequentemente apresenta desafios tão complexos quanto aqueles enfrentados durante a própria luta para alcançá-lo. Embora Esparta tivesse emergido formalmente como a principal potência da Grécia após a derrota ateniense, sua estrutura social, rigidamente baseada na supremacia dos esparciatas sobre os ilotas, e na preservação de tradições consideradas imutáveis, mostrava-se cada vez menos adequada para administrar um cenário geopolítico em constante transformação, especialmente porque o número de cidadãos plenos diminuía progressivamente devido a fatores econômicos e demográficos que restringiam o acesso às condições exigidas para a manutenção do status político. Enquanto revoltas potenciais entre as populações submetidas continuavam a exigir atenção permanente das autoridades espartanas, obrigando a polis a dividir energias entre a administração de seus próprios problemas internos e as responsabilidades associadas à liderança de uma Grécia fragmentada e desconfiada das intenções daqueles que agora ocupavam a posição anteriormente atribuída aos atenienses. Nesse ambiente de instabilidade e competição renovada, Tebas começou a afirmar-se como protagonista inesperada dos acontecimentos gregos, beneficiando-se tanto do desgaste das antigas rivais quanto da competência militar de líderes determinados a ampliar a influência de sua cidade dentro do cenário helênico, destacando-se entre eles Epaminondas, estrategista cuja capacidade de inovação transformaria profundamente a arte da guerra ao reorganizar formações tradicionais e explorar com notável eficiência as vulnerabilidades do exército espartano, culminando na célebre Batalha de Leuctra em 371 a.C.,
ocasião em que as tropas tebanas infligiram uma derrota histórica àquele que durante gerações fora considerado o mais poderoso contingente terrestre da Grécia, abalando o prestígio de Esparta e demonstrando que mesmo instituições aparentemente invencíveis permanecem sujeitas às mudanças impostas pela criatividade humana e pelas circunstâncias históricas. A ascensão tebana, entretanto, revelou-se incapaz de produzir uma reorganização duradoura do mundo grego, pois, apesar das tentativas de Epaminondas de estabelecer novas alianças e enfraquecer estruturas que sustentavam a hegemonia espartana, incluindo iniciativas destinadas a reduzir o poder exercido sobre os ilotas, a morte do general na Batalha de Mantineia, em 362 a.C., privou Tebas da liderança necessária para consolidar suas conquistas políticas e militares, permitindo que antigas rivalidades ressurgissem e reforçando a percepção de que nenhuma polis isoladamente possuía recursos suficientes para garantir estabilidade prolongada a uma Grécia marcada por séculos de competição entre comunidades orgulhosas de sua independência e relutantes em aceitar formas permanentes de subordinação a interesses externos. Enquanto as cidades do sul permaneciam absorvidas por disputas regionais e dificuldades econômicas decorrentes de décadas de conflito, uma transformação silenciosa ocorria ao norte, na Macedônia, reino frequentemente percebido pelos gregos tradicionais como periferia cultural habitada por populações menos refinadas e insuficientemente comprometidas com os valores associados à civilização helênica, mas que começava gradualmente a desenvolver estruturas políticas mais centralizadas e instrumentos militares capazes de alterar o equilíbrio de forças existente, beneficiando-se precisamente das divisões que impediam as polis clássicas de agir de maneira coordenada diante de ameaças emergentes e demonstrando que a incapacidade de adaptação pode converter antigos centros de poder em espectadores vulneráveis das mudanças históricas produzidas nas margens do sistema que outrora dominavam. A progressiva perda de protagonismo das grandes polis não significou o desaparecimento imediato da extraordinária herança intelectual, artística e filosófica construída ao longo dos séculos anteriores, pois escolas continuavam a formar discípulos, templos permaneciam acolhendo celebrações religiosas e cidadãos ainda participavam de debates sobre justiça, virtude e organização política. Mas tornou-se cada vez mais difícil ignorar o fato de que as condições materiais responsáveis pelo florescimento da Grécia clássica estavam sendo profundamente modificadas pela fragmentação política, pela redução dos recursos disponíveis e pela emergência de novas formas de poder capazes de transcender os limites tradicionais das cidades-estado, anunciando o encerramento gradual de uma época marcada pela autonomia das polis e pela predominância de modelos institucionais cuja influência cultural sobreviveria muito além de sua relevância militar imediata. Assim, os anos posteriores à Guerra do Peloponeso constituíram um período de transição dolorosa, em que o esplendor associado à Grécia clássica coexistiu com sinais cada vez mais evidentes de esgotamento político, permitindo que homens e mulheres testemunhassem simultaneamente a permanência de tradições admiradas por todo o Mediterrâneo e o enfraquecimento das estruturas responsáveis por sustentá-las, numa combinação de nostalgia, incerteza e adaptação que prepararia o terreno para o surgimento de lideranças oriundas de regiões anteriormente subestimadas pelos gregos do sul, inaugurando um novo capítulo histórico em que o legado das polis continuaria vivo, não através da preservação integral de sua independência, mas mediante a incorporação de seus valores e realizações a projetos políticos mais amplos, destinados a redefinir os limites do mundo conhecido.
Entre as colinas e planícies ao norte do mundo grego tradicional, numa região que durante muito tempo fora observada com desconfiança pelos habitantes das grandes polis do sul e frequentemente descrita como periférica ou insuficientemente refinada para compartilhar plenamente do prestígio cultural associado a Atenas e Esparta, desenvolvia-se o reino da Macedônia, cuja posição geográfica permitia contato tanto com populações gregas quanto com povos balcânicos diversos, circunstância que favoreceu a formação de uma identidade política singular e de uma estrutura monárquica mais centralizada do que aquelas encontradas nas cidades-estado clássicas, embora durante séculos poucos imaginassem que daquela terra surgiria a força responsável por redefinir os destinos de toda a Grécia e alterar profundamente o equilíbrio do mundo mediterrâneo, transformando antigos observadores em protagonistas de uma nova etapa histórica, marcada pela unificação política e pela expansão militar sem precedentes. Quando Filipe II ascendeu ao trono macedônio em 359 a.C., encontrou um reino ameaçado por conflitos internos, pressões externas e limitações estruturais que comprometiam sua estabilidade, mas revelou desde cedo uma combinação extraordinária de pragmatismo político, habilidade diplomática e visão estratégica, capaz de converter fragilidade em oportunidade, reorganizando a administração do Estado, fortalecendo vínculos de lealdade entre a nobreza local e promovendo reformas militares destinadas a aumentar a eficiência do exército, num esforço contínuo para consolidar o poder real e preparar a Macedônia para enfrentar desafios muito superiores àqueles tradicionalmente associados à sua condição periférica, enquanto as polis gregas permaneciam absorvidas por disputas regionais que dificultavam qualquer resposta coordenada ao surgimento de uma potência em rápida ascensão. Entre as inovações introduzidas por Filipe, destacou-se a reformulação da infantaria macedônia através da criação de formações equipadas com essariças, longas lanças, cujo alcance ampliava significativamente a capacidade ofensiva e defensiva das falanges, exigindo treinamento rigoroso e disciplina coletiva para funcionar adequadamente em combate, ao mesmo tempo em que a cavalaria recebia atenção especial, como instrumento decisivo para explorar brechas abertas nas linhas inimigas e garantir mobilidade estratégica em diferentes tipos de terreno, permitindo que o exército macedônio alcançasse níveis de coordenação e flexibilidade que surpreenderiam adversários acostumados a métodos tradicionais de enfrentamento e demonstrando que a superioridade militar frequentemente resulta menos da simples coragem individual do que da capacidade de adaptar estruturas existentes às exigências específicas de cada contexto histórico. Paralelamente às reformas militares, Filipe utilizou alianças matrimoniais, negociações habilidosas e intervenções seletivas para ampliar progressivamente sua influência sobre territórios vizinhos e sobre os próprios assuntos gregos, apresentando-se em diferentes momentos como mediador de disputas, protetor de interesses regionais ou líder capaz de restaurar certa estabilidade a um universo político desgastado por décadas de rivalidades incessantes, enquanto muitos gregos do sul oscilavam entre o desprezo cultural pelos macedônios e o reconhecimento desconfortável de que a força acumulada por aquele reino exigia respostas mais eficazes do que simples discursos sobre superioridade civilizacional, especialmente porque a incapacidade das polis de superar suas divisões tornava cada vez mais difícil resistir à influência crescente exercida a partir do norte. O confronto decisivo ocorreu em 338 a.C., quando Atenas e Tebas, conscientes da ameaça representada pela expansão macedônia, uniram esforços numa tentativa de preservar a autonomia tradicional das cidades gregas e enfrentaram as forças comandadas por Filipe na Batalha de Queroneia.
episódio cuja importância ultrapassou em muito os limites de uma simples vitória militar, pois a derrota da coalizão helênica simbolizou o fim efetivo da independência política que caracterizara o período clássico e confirmou a emergência de uma nova ordem em que as antigas polis continuariam existindo como centros culturais e administrativos, mas já não deteriam a liberdade absoluta para determinar isoladamente seus próprios destinos diante da autoridade exercida por uma monarquia suficientemente poderosa para impor coordenação onde antes predominava a fragmentação. Após Queroneia, Filipe promoveu a criação da Liga de Corinto, estrutura destinada a reunir as cidades gregas sob sua liderança formalmente cooperativa, preservando certa autonomia interna, enquanto subordinava decisões estratégicas mais amplas à orientação macedônia, especialmente no que dizia respeito ao ambicioso projeto de organizar uma campanha contra o Império Persa, iniciativa apresentada como oportunidade para canalizar energias anteriormente consumidas por guerras entre gregos em direção a um objetivo comum capaz de restaurar o prestígio coletivo do mundo helênico. Embora muitos continuassem a perceber naquela reorganização menos uma união voluntária e mais a confirmação de que a época das polis soberanas havia chegado ao seu término, diante das exigências impostas por novas formas de exercício do poder político e militar. Assim, a trajetória de Filipe II representou simultaneamente o encerramento de uma era e o prelúdio de transformações ainda mais profundas, pois ao unificar a Grécia sob liderança macedônia, ele não destruiu completamente o legado construído por Atenas, Esparta e tantas outras cidades ao longo dos séculos anteriores, mas criou as condições necessárias para que esse patrimônio intelectual, artístico e político ultrapassasse fronteiras até então inimagináveis, preparando o cenário para a ascensão de uma figura cuja ambição e genialidade militar expandiriam a influência grega muito além do Mediterrâneo Oriental e transformariam definitivamente a relação entre Oriente e Ocidente, através de conquistas destinadas a ecoar por toda a antiguidade. Alexandre, filho de Filipe, herdeiro da Macedônia e protagonista do capítulo final desta extraordinária jornada histórica. Alexandre nasceu em 356 a.C., na cidade de Pela, capital da Macedônia, num mundo que havia sido moldado por séculos de glória, rivalidade e transformação entre as polis gregas, crescendo sob a influência simultânea da determinação política de seu pai, Filipe II, e do temperamento intenso de sua mãe, Olímpia, enquanto desde muito cedo lhe era transmitida a convicção de que grandes feitos não apenas eram possíveis, mas constituíam uma obrigação para aqueles destinados à liderança, circunstância que adquiriu profundidade ainda maior quando Aristóteles foi convidado para orientar sua educação durante os anos da juventude, proporcionando ao príncipe contato com filosofia, ética, literatura, medicina, política e ciências naturais, ao mesmo tempo em que despertava nele profundo apreço pela cultura helênica e pela ideia de que a excelência humana deveria manifestar-se tanto no domínio intelectual quanto na capacidade prática de agir sobre o mundo. A morte de Filipe II, em 336 a.C., colocou Alexandre diante da responsabilidade de preservar a unidade recentemente conquistada pela Macedônia e de consolidar sua autoridade sobre uma Grécia onde persistiam focos de resistência ao domínio macedônio, obrigando-o a agir com rapidez e firmeza para neutralizar ameaças internas e reafirmar sua posição como sucessor legítimo do projeto político iniciado por seu pai, tarefa que desempenhou combinando habilidade diplomática com demonstrações calculadas de força militar, até reunir condições suficientes para dar continuidade ao grande empreendimento que Filipe planejara.
A campanha contra o Império Persa, apresentada não apenas como oportunidade de expansão territorial, mas também como missão capaz de vingar antigas invasões e ampliar o prestígio coletivo do mundo grego sob liderança macedônia. Em 334 a.C., Alexandre atravessou o Helesponto, acompanhado por um exército disciplinado e relativamente modesto, quando comparado aos vastos recursos disponíveis ao rei persa, iniciando uma sequência impressionante de campanhas militares, nas quais vitórias como as obtidas no rio Grânico, em Isso e posteriormente em Gaugamela, demonstraram não apenas a eficácia da falange macedônia, aperfeiçoada por Filipe, mas também a extraordinária capacidade de Alexandre para adaptar estratégias às circunstâncias específicas de cada confronto, inspirar lealdade entre seus homens e explorar vulnerabilidades de adversários frequentemente superiores em número, permitindo-lhe desmantelar progressivamente a estrutura de poder do maior império então existente e avançar por territórios que se estendiam da Ásia Menor ao Egito, da Mesopotâmia às regiões mais orientais da antiga Pérsia. Entretanto, as conquistas de Alexandre não se limitaram ao aspecto militar, pois ao estabelecer novas cidades, incentivar casamentos entre diferentes populações e incorporar costumes locais à administração dos territórios submetidos, o jovem rei demonstrou interesse genuíno em construir uma ordem política baseada na convivência entre tradições diversas, ainda que essa postura despertasse desconfiança entre alguns de seus próprios companheiros macedônios, acostumados a distinguir rigidamente gregos e bárbaros, revelando a influência exercida por uma formação intelectual que o levava a perceber o contato entre culturas não apenas como consequência inevitável da expansão imperial, mas também como oportunidade para a criação de um espaço mais amplo de intercâmbio humano, científico e artístico, cuja complexidade ultrapassava os modelos tradicionais de dominação vigentes até então. A fundação de cidades como Alexandria, no Egito, simbolizou esse novo horizonte histórico, em que elementos gregos difundiam-se por extensas regiões do Oriente, ao mesmo tempo em que absorviam influências locais, favorecendo a circulação de ideias, técnicas e crenças religiosas através de redes comerciais e administrativas cada vez mais abrangentes, dando origem ao período conhecido como helenístico, caracterizado pela expansão da língua grega como instrumento de comunicação entre diferentes povos e pelo florescimento de centros intelectuais dedicados ao estudo da matemática, da medicina, da astronomia e da filosofia, demonstrando que o legado da Grécia ultrapassaria em muitos limites territoriais das antigas polis, graças à capacidade de adaptar-se a novos contextos e dialogar com tradições culturais anteriormente consideradas externas ao universo helênico. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., aos 32 anos de idade, em circunstâncias que continuariam a alimentar especulações através dos séculos, deixou para trás um império imenso, cuja unidade política não sobreviveria por muito tempo às disputas entre seus sucessores, mas também um mundo profundamente transformado pela intensidade de suas realizações e pela difusão sem precedentes da cultura grega para além das fronteiras estabelecidas pelas gerações anteriores, encerrando simbolicamente uma trajetória histórica iniciada entre os palácios minoicos de Creta, atravessada pelo heroísmo micênico, pelo silêncio da Idade das Trevas, pelo nascimento das polis, pela invenção da democracia, pelos debates filosóficos e pelas guerras que dividiram irmãos em nome de diferentes concepções de poder e comunidade. A história da Grécia Antiga, observada em toda a sua extensão, revela-se menos como uma narrativa linear de triunfos ininterruptos
e mais como o testemunho da extraordinária capacidade humana de reconstruir significados a partir das ruínas, transformar crises em oportunidades de renovação intelectual e produzir ideias cuja influência transcende os contextos específicos que lhes deram origem. Pois apesar do desaparecimento das instituições políticas que definiram o período clássico, conceitos relacionados à cidadania, à investigação racional, à busca pela excelência, ao valor do debate público e à necessidade de refletir criticamente sobre os próprios limites, continuaram a inspirar civilizações posteriores, fazendo com que o verdadeiro legado grego não residisse apenas em monumentos preservados pelo tempo ou nos relatos de conquistas militares memoráveis, mas, sobretudo, na persistência de perguntas fundamentais sobre justiça, liberdade, conhecimento e condição humana, que ainda hoje acompanham aqueles que procuram compreender o passado para interpretar com maior lucidez os desafios do presente e as possibilidades do futuro.